Boa noite. É com imensa alegria que mais uma vez eu venho aqui compartilhar com vocês a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem trazido ao meu coração, e espero que o Espírito Santo possa tocar na sua vida, né, trazendo discernimento para você, para mim também, daquilo que Deus quer falar conosco. Meu nome é Cláudia Lisboa, sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular no bairro São Dimas, Ministério do Pastor Jonas Nepomuceno. Primeiramente eu quero orar, pedindo a Deus que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa estar falando comigo e com todos aqueles que nos assistem agora, aqueles que assistirão em outro momento, mas que cada um, Pai, a que essa palavra chegar, o Seu Espírito Santo primeiramente esteja tocando, trazendo discernimento, sabedoria, e que essa palavra seja viva e eficaz nas nossas vidas. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o amor a Deus, com base na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5. Então nós vamos lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5. Nós começamos lá no versículo 1, nós vamos ler todo o capítulo, ok? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Eu já até falei aqui, em algumas ministrações para trás, com base em Mateus, sobre quando nós dissemos que nós amamos a Deus. Nós dizemos, não, eu amo a Deus. Mas a Bíblia nos dá algumas características, algumas atitudes daqueles que verdadeiramente amam a Deus. E aqui nós vemos que, primeiramente, Deus fala através do seu apóstolo, Aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o enviado de Deus. Aquele que lá em Isaías, Deus prometeu que enviaria para salvar o seu povo. Então, aquele que crê que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, é o escolhido de Deus, ele ama a Deus. E outra coisa que ele diz também, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, não adianta a gente dizer que ama a Deus se nós não guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ao contrário do que muitos dizem, mas se eu for para a igreja eu vou ter que deixar de fazer isso ou aquilo. Olha, isso não é pesado, isso é leve. Pesado é quando nós estamos na mão do inimigo, no jugo dele, sobre o seu jugo. Pesado é quando nós temos que fazer alguma coisa para agradar A ou B, um amigo, um familiar, um colega, para que a gente se sinta pertencente àquele grupo, como eu já disse aqui muitas vezes, Se você não faz, se você não tem algo, você não pertence, você automaticamente é excluído daquele grupo. Então, muitas vezes, você, para não se sentir de lado, jogado de fora, não se sentir por fora, como dizem aí, você pega e toma atitudes. Não, olha, eu também faço isso. Olha, eu também sou legal, porque eu também acho isso bacana. Mas coisas que não agradam a Deus. Coisas que vão contra os mandamentos de Deus. Isso é pesado. Para você ser aceito, você ter que fazer algo que desagrada a Deus. Você ser amado, você tem que fazer algo que não vai de acordo com a palavra de Deus. Ou as pessoas te amam por quem você é, do jeito que você é, ou é melhor não ter essas pessoas por perto. Se você tem que fazer algo que não é do agrado de Deus, para você se sentir aceito, você está no lugar errado. Porque primeiramente Deus nos ama do jeito que nós somos. Errados, cheios de falhas, cheios de pecados, independente daquilo que a gente tenha feito
Deus está ali de braços abertos para nos receber. Por que as pessoas desse mundo têm que nos apontar as atitudes que nós devemos ter para sermos dignos de ter, às vezes, a amizade delas, a companhia delas? Ou elas deveriam estar conosco por nós, pela nossa presença, pela nossa pessoa. Simplesmente, elas deveriam desejar. Então você tem que rever o que você tem feito para ser aceito. Não, você não precisa fazer algo que desagrade a Deus para você ser aceito por um grupo. Esse grupo, é melhor você sair fora. As pessoas não te aceitam do jeito que você é, da maneira que você se veste, com as suas atitudes, com os seus comportamentos. Então, não. Deus nos ama, né? E se nós como eu disse, independente do que a gente tenha feito até esse momento, Ele nos ama, Ele nos escolhe, né? A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele nos escolheu, e Ele muitas vezes nos chama num momento que a gente nem estava olhando para Ele. Falo por mim. Quando Deus me chamou, me buscou, me trouxe para ter uma proximidade com Ele, me trouxe para ter uma intimidade com Ele, eu mesma não estava ali buscando por Ele. E em meio às minhas falhas, que ainda tenho, mas era diferente, né? A gente falhava com consciência e achava, não é bem assim, não tem nada a ver, tal, não estou roubando, não estou matando, é o que a gente mais ouve. Não estou dando prejuízo para ninguém, então tá tudo certo. Então eu ali no caminho contrário à direção de Deus, e Ele foi lá e me buscou. Então por que para as pessoas eu vou ter que mudar para ser aceita? Eu vou ter que ter uma atitude. Principalmente jovens e adolescentes, isso é muito comum nessa fase. Para a gente, né, se sentir pertencente a um determinado grupo ou não, é às vezes o estilo de roupa, é alguns comportamentos, algumas atitudes, fazer algo, usar algo, beber algo, porque está todo mundo fazendo, nessa fase principalmente. Mas hoje, infelizmente, até na idade adulta, muitos ainda não têm identidade formada e ainda se deixam levar. Antes isso era comum mais na adolescência, mas infelizmente. Mas Deus diz aqui que nós precisamos guardar os seus mandamentos e eles não são pesados. Não é pesado. A gente fica leve. Ai, eu não preciso fazer mais nada. Olha, eu sou aceito por Deus. Enfim, se as outras pessoas deixarem de me amar, deixarem de me aceitar, eu nada poderei fazer. Mas aí você percebe que ainda tem aqueles que te amam, que gostam da sua amizade, da sua companhia. Muitos ainda por quem você é. Não precisava você, né, fazer, ter, ser, que às vezes você nem queria. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Como que nós vamos vencer esse mundo se nós não crermos que Jesus é o Filho de Deus? Somente aquele que crê que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, enviado por Ele, para que eu e você tenhamos acesso a Deus, tenhamos a nossa salvação para uma vida eterna, porque isso aqui é muito pouco, passa muito rápido. Por mais que você viva 100 anos, é pouco perto de uma eternidade. Nós mães, pais, brincamos assim, né, quando nós vemos os nossos filhos, meu Deus, como o tempo passa rápido. E passa, e vai passar rápido, e vai acabar, mas há uma eternidade. E aí? E essa não acaba. Onde será a sua eternidade?
Porque somente aquele que crê que é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, vencerá o mundo. Mas não basta apenas crer. Ah, eu creio, eu acredito. Tá, então prova com as suas atitudes. Você crê, você acredita, ele deixa ali vários requisitos. Inclusive, às vezes, até se é necessário deixar pai e mãe. Está nos evangelhos. Não leia só aquilo que te agrada, só as promessas. Infelizmente, porque senão, lá na frente, nós podemos... Opa, mas eu não sabia que era assim. Não sabia? Mas está aqui. Uma das minhas formas de relacionar com você, que Deus deixou, Ele diz, a minha forma, que é a palavra, você não leu, e você ficou vivendo aí do jeito que você quis, e agora, como eu já disse aqui, vai chegar uma hora que você vai falar, Senhor, em teu nome Ele vai falar assim, eu não te conheço. Dá licença? Triste, duro, eu tenho descoberto a cada dia que é mais duro do que eu imaginava. Porque a gente foi ensinado, muitas vezes, numa cultura errada, de que Deus é bom, e só esse lado, Deus é bom, Deus é amor, mas Deus é justo. Mas Deus é justo. E essa parte muitas vezes não nos é ensinada. E muitas vezes nós não queremos. Nós não queremos a igreja que prega o pesado. Ah, não, vamos para aquela lá que é mais levinha. Ali os ensinamentos, sabe? Ali eu não preciso fazer isso, eu não preciso aquilo, não é tanta exigência. Nós queremos, nós somos uma geração que queremos tudo rápido, até os milagres. A geração fast food. A gente está acostumado com tudo rápido. Eu falo pelos meus filhos, às vezes eu percebo aquilo que demora um pouquinho, como que para eles então é mais difícil. Não é verdade? Nós, os mais velhos, eram acostumados a ter que esperar, a fazer um bolo, esperar o bolo assar, esperar o bolo esfriar. Hoje nós compramos pronto. Então já por aí, por essas pequenas coisinhas, nós vamos deixando de ter a paciência de esperar. E nem os milagres nós queremos esperar. Nem ter paciência de esperar Deus agir nas nossas vidas, trazer aquilo que você espera, a mudança que você espera, o milagre que você tem desejado, o trabalho, sei lá qual o sonho que você tem buscado. Nós não queremos esperar. Um dia desses, eu conversando com uma colega e ela ainda virou e falou assim, não, a gente era daquela época da internet, de escada, que a gente ainda tinha que esperar. Hoje, um pouquinho que começa ali, nós já ficamos ansiosos. Meu Deus, o que está acontecendo? Essa internet está lenta? Olha o que está acontecendo conosco. Cada vez mais queremos as coisas rápidas. E assim também nós agimos com Deus. Queremos que Ele haja rápido. Senão nós mudamos de igreja. Ah, se nessa igreja aqui, o pastor prega a cruz. Porque Jesus falou, aquele que quiser vir até mim, pega a sua cruz. Não vai querer só as coisas leves, só aquilo que é fácil. Só fazer a sua vontade. Pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, você não vai começar a largar. Ah, não, isso aqui tá difícil. Vou largar. Ah, não, esse relacionamento, esse casamento, não, tá difícil, vou largar. Ah, isso. Aí você vai só deixando aquilo que está pesado. Não, você não persiste. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E aqui, o apóstolo João diz, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, se você verdadeiramente crê que Jesus é o Filho de Deus, você vence o mundo. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. O apóstolo João, ele começa aqui esse capítulo
né, falando sobre a relação entre o amor de Deus e a obediência. Não adianta você dizer que você ama a Deus se você não obedece. Se você não obedece a Ele, se você não obedece aos seus mandamentos, se você não obedece aos profetas que Ele tem colocado nos seus caminhos, porque a Bíblia também fala disso. Crede em mim e crede também nos meus profetas. A Bíblia diz que aqueles que não creem, aqueles que se fecharem as portas para os seus profetas, que é para que aqueles que estiverem em seu nome ali, ó, limpassem os seus pés naquela casa onde não creram nos seus profetas e dali saíssem, não levassem nenhum pó. É por isso que eu tenho dito, sabe? Porque assim, eu estou falando do que primeiramente Deus tem falado comigo. De que o nosso relacionamento com Deus é muito mais sério do que o que nós imaginamos. É muito mais real, porque às vezes a gente acha que o mundo espiritual está lá. Não, ele está aqui. Nós estamos vivendo ele aqui, agora, nesse momento. Nesse momento, tem anjos de Deus guerreando pela sua vida. E tem os demônios também lutando contra ela. Em todo tempo há uma batalha espiritual. Então, queridos, eu falo aqui daquilo que Deus tem primeiramente falado comigo. De um relacionamento mais sério com Ele. Às vezes quando você começa a conhecer uma pessoa, começa a se relacionar com ela, não chega às vezes um momento em que você chega, né? Ou para o seu parceiro, ou para a parceira, né? Aí você vira e fala assim, não, eu quero algo mais sério. Ou esse relacionamento não dá, da maneira como está, né? Nós começamos a nos conhecer, ok, mas eu acho que agora é o momento de algo mais sério, um noivado, um casamento, seja lá o que for. Assim é Deus, ele tem nos chamado para um relacionamento mais sério com Ele. Com aquilo que Ele tem pedido de nós. Quando aqui fala, né, aquele que veio por água, fala quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, ali deu início o seu ministério, através do seu batismo, né? Ele recebeu naquele momento o testemunho do Pai e da sua filiação divina, naquele momento em que ele se batiza. E também aqui fala, e o Espírito é o que testifica. Então fala do Espírito, o batismo no Espírito Santo. Né? Em outras passagens da Bíblia, a Bíblia nos convida também, nos exorta que nós precisamos ser batizados no Espírito Santo. Jesus, né, foi batizado aos seus 30 anos de idade, porque o batismo ele fala de arrependimento de pecados. O batismo ele quer dizer o quê? Que você decide voluntariamente dizer para o Senhor, eis-me aqui, eu quero te seguir, eu arrependo de todos os meus pecados, eu quero tentar viver uma vida de santidade, eu quero buscar uma vida de santidade, eu quero viver para o Senhor. Por isso Jesus se batizou aos 30 anos de idade. Quando ele nasceu, Maria o levou ao templo para que ele fosse apresentado a Deus, o consagrou ao Senhor. E ele, aos seus 30 anos, se batiza, né? Dizendo ali sobre a sua filiação divina. E ele fala, né, lá em João 3,5, vamos ler lá? Ó. João 3,5. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, então nós precisamos ser batizados, e do Espírito, então nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Não pode entrar no reino de Deus. Tá vendo que não são todos que vão entrar? Tá vendo que muitas vezes nós fomos, né, não nos falaram toda a verdade? Jesus respondeu, Jesus falou, se você tem alguma dúvida, João 3,5, leia na sua Bíblia, Jesus respondeu, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Então nós precisamos também do batismo do Espírito Santo. É um selo, né? Outras passagens da Bíblia trazem mais expressamente assim, né? Essa forma de que é um selo, é uma marca. Esse é meu. Quando a gente vai em regiões, né, de muita criação de gado, muitas fazendas, os gados são marcados ali, né, com ferro. Porque se sair, esse é meu, a minha marca aqui. Esse boi é meu, essa vaca é minha. Eu paguei, eu comprei um preço. Jesus pagou um preço por mim e por você, que foi a morte na cruz. Um preço bem caro. E a partir do momento que nós somos batizados no Espírito Santo, há o selo. Esse é meu. E aí nós precisamos... Ah, tá, fui batizado no Espírito Santo. Oba, sou de Jesus, faço o que eu quiser agora. Para, não vem com a sua carnalidade. Posso fazer o que eu quiser, já sou de Cristo, vou para o reino de Deus. Não. E aquela parte daqueles que me amam seguem os meus mandamentos? É até a morte, até o nosso último dia de vida. Tá? Porque senão a gente é brasileiro, né, gente? Falando por mim, a gente sempre gosta de dar um jeitinho, de trazer a coisa favorável para nós, inclusive com a Bíblia. E fala, né, nascido do Espírito, por água e por sangue. O sangue fala da sua morte na cruz. Vamos continuar agora. Estou no versículo 7, tá? Para quem quer ir me acompanhando. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Então, quem testifica, né? Quem são os que testificam no céu? O Pai, Deus, a palavra é Jesus. Lá em Mateus, capítulo 1, acho que é isso mesmo, fala, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Eu não sei o versículo exatamente, mas trago para vocês na próxima. Mas o Verbo se fez carne, quer dizer, quando Jesus desce do céu, né, e se abre mão da sua divindade, da sua essência divina e se faz homem. Então, no princípio era o Verbo, então ele era o Verbo, ele era a palavra. Por isso Deus, quando criou o mundo, ele sempre usou o verbo, né? Haja luz, haja, ou seja, Jesus ali com ele, porque ele sempre usando a expressão verbal. Haja luz, haja estrelas, haja separação das águas. Deus sempre usando esse termo, porque Jesus sempre era com ele. Então Deus, né, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Vários outros versículos, principalmente nos evangelhos, também fala dessa trindade. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são 3 pessoas em uma só. Um mistério, né, que nós cremos nele. E 3 são os que testificam na terra. Então, o que testifica Deus aqui na terra? O que dá testemunho de Deus aqui na terra? O Espírito. Então, precisamos do batismo no Espírito Santo, precisamos ser usados pelo Espírito Santo, precisamos buscar os frutos do Espírito Santo, porque nós conhecemos uma árvore pelo seu fruto. Tem gente que tem bastante conhecimento, né? Olha para uma árvore, ela pode estar sem frutos, falando, ali é um pé de alguma coisa. Eu não tenho muita noção se eu olhar pela folha. Mas aí quando está nascendo a frutinha lá, eu falo, eu sei, ali é um pé de manga, ali é um pé de abacate. Né? Então, nós conhecemos a árvore como? Pelo seu fruto. Então, que fruto você tem dado? Então, busque os frutos do Espírito Santo. Nós já falamos sobre isso aqui. O Espírito, a água, o batismo nas águas, batismo de arrependimento de pecado.
sangue, e estes três concordam num. Se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Jesus veio e testificou a Deus. Ele deu testemunho de Deus. Primeiro, ele fazia tudo quanto o Pai lhe ensinava. Tudo que ele fazia em reverência ao que Deus havia lhe ensinado. Ele humildemente dizia, eu faço assim porque assim o Pai determinou. Eu não vou fazer assim porque o Pai não falou que é chegada a minha hora. Ele sempre honrou ao Pai e testificou do Pai, testificou das promessas do Pai que vinham, do Antigo Testamento. Ele sempre testificando e honrando a Deus. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho de Deus, de seu Filho deu. Então, se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o único caminho que você tem para ter acesso a Deus, que é somente através dele que nós temos acesso ao Pai, que ele é a nossa porta de entrada, ele é o nosso único intercessor diante de Deus, é o nosso advogado que nos defende quando nós erramos, quando nós falhamos diante de Deus. Se você não crê, você está fazendo Deus de mentiroso. Aqui a Bíblia diz, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê, mentiroso fez. Quer dizer, a Deus mesmo faz mentiroso. Versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Está ali, Deus nos deu. Se você vai pegar, se você vai tomar posse, é outra coisa. Porque às vezes, Deus nos deu, aí tá falando que Deus nos deu a vida eterna. Opa, ok. Eu posso dar muitas coisas para os meus filhos e às vezes eles nem usarem. Eles têm as roupas preferidas, vão deixando às vezes algumas de lado. Tem alguns brinquedos preferidos, vão deixando outros de lado. Eles não usam. Hoje eu comentei com uma pessoa de roupas do meu filho que eu doei, troquei com etiqueta. Não usou. Porque, de repente, vai crescendo, vai tendo seus estilos. E aí, quer dizer, não tomou posse. Quantos herdeiros aí, os pais falecem, deixam grandes heranças, muitos lotes, muitos imóveis que nós vemos aí abandonados na região, no bairro onde a minha mãe mora, por exemplo, a gente só assim, em poucas ruas nós vemos assim várias casas, que os pais faleceram e os filhos já não moram mais aqui na cidade e aí as casas estão ficando abandonadas, ou seja, não tomaram a posse. Corre o risco até às vezes de alguém ir lá tomar posse, amanhã, pedir um uso campeão, alguma coisa assim. Então Deus nos deu a vida eterna, mas nós precisamos tomar posse. E como o exemplo que eu dei de um uso campeão, a lei tem exigências para que você seja beneficiado por ele, Deus também tem as suas exigências, guardar os mandamentos, crer que Jesus é seu Filho, o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo. E vamos meditando, estudando na palavra de Deus e aprender tudo aquilo que ele quer de nós. E quando a gente pensa assim, fala, meu Deus, como é difícil. Não é. Não é pesado. É prazeroso quando a gente vai aprendendo, conhecendo de Deus e tomando posse do seu amor de Pai. Você entende que isso é um cuidado. Às vezes, quando nós simplesmente falamos não para os nossos filhos para alguma coisa, eles podem, naquele momento, não entender, não receber muito bem. Mas, talvez, num dado momento, a gente tenha ali um tempo para explicar melhor por que não. E eles entendam que aquele não
se tratavam de um cuidado e aí eles recebem aquilo ali com amor. Então, a partir do momento que você vai entendendo que todas essas exigências são por amor a você, a sua vida, porque Deus continua sendo Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Você escolhe o caminho que você escolher. Você tem uma vida eterna onde você quiser ter. Para Ele vai continuar tudo a mesma coisa. Ele pode até se entristecer, porque Ele se entristece, você é um filho. Mas Ele continua sendo Deus. Então, você precisa tomar posse e entender que tudo aquilo que Deus faz é para o seu bem, é porque Ele te ama. Às vezes, na hora, no momento, nós não conseguimos entender. Às vezes, no momento, nós simplesmente aceitamos. Senhor, mas por que isso? Ok, aceito, não vou murmurar, não vou blasfemar, não vou... Ok. Mas passado algum tempo você entende, poxa, agora entendi por que aquilo era para o meu bem. Nem que seja para te fortalecer. E precisamos aprender a não questioná-lo. Ele é Deus. E muitas das vezes, quando nós não o questionamos, a resposta vem. Eu falo por mim. Muitas vezes, não questioná-la, às vezes até, olha, a situação não era bem assim como eu pensava. E aí Deus traz à luz aquela situação, trazendo uma resposta do porquê, E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida, qual vida? A vida eterna está em seu Filho. Aonde está a vida eterna? No Filho de Deus. Você viu outro caminho aqui para a vida eterna? Outra pessoa que pode te levar para a vida eterna? Ela está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Eu já ministrei sobre isso aqui também, acho que com base em Mateus. Foi num dos evangelhos, mas salvo engano em Mateus. Para você ver que é algo que realmente Jesus deixou esse ensinamento ali. Não é algo que João falou, Mateus falou. É algo de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, para que creais no nome do Filho de Deus. Somente nele. Não é também nele. Ah, mas eu creio em Jesus, mas eu também creio nisso, naquilo. Não diz crer em Jesus e algo mais. Crer no Filho. No nome do Filho de Deus. Os que credes no nome do Filho. Não é também nele, mas outros tantos. Não sou eu, é a Bíblia que está falando. 1 João capítulo 5, versículo 13. Se você pega também no Evangelho de João, capítulo 3, você vai ter vários versículos que também estão conforme essa palavra. Nos Evangelhos, em toda a Bíblia, mas alguns são mais claros, porque às vezes tem que ser claro, né? Para conseguir entender. Sabe por qual é o problema? É porque nós somos muito enganados por falsos profetas, falsas pessoas que estão aí pregando o nome de Deus, mas em nome de Deus, mas fora do que a Bíblia diz. Então nós precisamos às vezes de algo que, porque é algo que foi colocado como verdade, né? Na minha mente, na sua mente, durante anos, talvez décadas, como sendo uma verdade. E nós acreditamos
e nós confiamos, porque confiamos naquelas pessoas que estavam ali, e aí nós não buscamos. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Tudo que nós pedirmos, no nome do Filho de Deus, no nome de Jesus, se for segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, para nos dar o fim que desejamos. Nós precisamos confiar nisso. Muito das vezes, que às vezes aquela resposta que nós temos naquele momento pareça contrário, mas não era isso que eu queria. Deus não fez como eu queria. Ele não me ouviu. Não, é porque não estava segundo a vontade dele. É como eu disse, nós às vezes só vamos entender lá na frente e às vezes nem vamos entender. Mas nós precisamos aceitar, porque ele é Deus, ele é Pai. Eu sempre dou o exemplo de um filho pedindo algo ao pai. Se minha filha na hora do almoço me pedir um chocolate, eu vou dizer não, ela pode, mas por que agora não é hora de comer? Por que eu não posso comer chocolate? É comida. Ela tem 7 anos. Ela pode entender sim. Ela está errada se ela entender dessa maneira? Não. Ela quer comer. Minha mãe disse que hora do almoço eu preciso comer. Chocolate eu estou comendo. Um doce, um biscoito. Por que tem que ser comida? Apesar de que as crianças hoje na idade delas já têm muito conhecimento, né? Ela às vezes ela já sabe de alguma coisa que ela está sentindo, ela já fala comigo, mamãe, preciso comer isso porque eu estou me sentindo assim. Ela já fala. Mas às vezes crianças mais novas, né, ainda não têm esse entendimento e elas não estão errados no pensamento deles. Assim, muitas vezes você tem que entender que nós estamos nessa posição diante de Deus. Mas, Senhor, eu quero isso. Eu não vejo que isso está contra a sua vontade e o Senhor não me dá. Mas, às vezes, nós estamos numa posição de uma criança diante do conhecimento da sabedoria de Deus, que são muito maiores, mais elevados. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não ore. Então, se nós vemos algum irmão em pecado, Deus diz que nós devemos orar por ele. Pedir que Deus o levante, que Deus dê a ele discernimento, que Deus mostre a ele o caminho errado que ele está tomando. Mas se é pecado de morte, a Bíblia diz que não é nem para orar. Há pecados que são para a morte. Eu já falei aqui, né, uma vez, repito, que eu não sou nenhuma teóloga, não sou nenhuma estudiosa, sou uma pessoa que tem buscado servir a Deus e buscado conhecer um pouco da sua palavra, cada vez mais. Então, alguns entendem que diante desse versículo, verdadeiramente há pecados que são mais... como que eu vou usar um termo? Que eles realmente são maiores que os outros. Então, o que vem diante disso. Mas, o entendimento que está mais de acordo com a palavra de Deus, porque em nenhum outro momento Deus faz acepção de pecado, né? Porque todo aquele pecado que é confessado e verdadeiramente abandonado, ele é perdoado. Isso é o que a Bíblia diz em todo tempo, com exceção da blasfêmia do Espírito contra o Espírito Santo, que é até o tema da nossa próxima ministração. Espero que você possa estar conosco na quarta-feira.
No mais, a Bíblia nos garante o perdão diante do nosso verdadeiro arrependimento. Então, o pecado ele pode, ele ter um caráter leve, de um caráter leve a total separação de Cristo, que é a morte espiritual. Porque quando Deus fala ali, um pecado de morte, você nem ore, quer dizer que Deus já abandonou aquela pessoa. Porque há outras passagens na Bíblia que Deus abre mão. Tiveram discípulos de Jesus, acho que está em João, quando Jesus começou a falar que aquele que quisesse ter parte com ele precisava comer do seu sangue, da sua carne, e ali Jesus ministrando, e a Bíblia diz que esses discípulos falavam que aquilo que ele estava dizendo era muito duro, que era muito pesado, que era muito difícil, e que eles se levantaram e foram embora. E a Bíblia não diz que Jesus foi atrás deles. Nem mandou, gente, vai lá Pedro, vai lá Tiago, conversa com eles lá, explica para eles, traz eles de volta. Não. Então há aqueles que Deus abre mão. Então aqui também, mais uma vez, Deus fala, aqueles que estão em pecado de morte, que não é nem pra gente orar. A morte espiritual. O pecado para a morte não é qualquer ato de pecado, por mais hediondo que ele seja, mas a condição ou prática do pecado voluntária. Quando você tem conhecimento do pecado, você sabe que é pecado, você sabe que te afasta de Deus e você continua voluntariamente nessa atitude, voluntariamente nesse pecado, sem arrependimento. Você tem a consciência, você escolhe, uma posição de oposição contra Deus. Então, é o entendimento que para mim se ateve mais de acordo com tudo aquilo que a Bíblia diz, porque a Bíblia, nos outros capítulos, eles não dizem que há pecado maior ou menor, que esse pecado seria perdoado, o outro não, isso ou aquilo. Então, assim, o único, como eu disse, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus falou que esse pecado não seria perdoado, de fato. No mais, Deus sempre está ali disposto a receber um coração arrependido. Não importa o que você tenha feito até esse momento. Se desse momento para frente você decide deixar, você decide abandonar e se arrepender verdadeiramente diante de Deus, Deus está ali de braços abertos para te receber. Davi, a Bíblia diz, que Davi ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Uma pessoa para ser chamada o homem segundo o coração de Deus, quer dizer, que está ali alinhado com Deus, A gente pensa assim, poxa, não cometeu pecado. Ele cometeu adultério. Ele cometeu homicídio. Mas ele se arrependeu terrivelmente. Verdadeiramente, diante de Deus, a ponto de rasgar as suas vestes. Tamanha era a sua dor pelo pecado. Então não há pecado que Deus não possa perdoar. Mas aquele pecado voluntário, que você escolhe consciente e não o abandona, é um pecado para a morte. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Então não quer dizer que você não vai errar mais. É diferente dos tropeços, é diferente das falhas que acontecem. Porque antes a gente pecava, eu pecava conscientemente, falava, isso não é pecado não. Sempre naquela teoria, que a grande maioria responde. Não estou roubando, não estou matando, não estou fazendo mal para ninguém. Por que eu não posso fazer isso?
mas ali em atitudes de pecado, que desagradavam a Deus. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aquele que é gerado, que é nascido de Deus de novo, quando você decide nascer de novo, quando Jesus fala, né? Quando ele é questionado lá num dos seus evangelhos, Senhor, o que é necessário fazer para que, né, eu entre no reino de Deus? E Jesus diz que era necessário que o homem nascesse de novo. E aí, mas como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, nascer de novo, nascer do batismo. Por isso o batismo é para arrependimento de pecados. Por isso que você tem que ter uma consciência do que é pecado para que você seja batizado nas águas. Então, quando você nasce de novo, você conserva-se a si mesmo. O que é conservar? Você fugir do pecado. Para que eu vou naquele lugar? Edifica a Deus? O que eu vou ganhar com isso? Não é um ambiente favorável, né? Muito pelo contrário, ele está favorável para o pecado, o ambiente. Para que eu vou? Conserve-se. Busque a santidade. Para que eu vou por este caminho? Se esse caminho não agrada a Deus, conserve-se, saia. E o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e todo mundo está no maligno. Então, Deus, este mundo, a Bíblia diz em várias passagens que este mundo jaz no maligno. Esse plano que nós estamos vivendo aqui. Por isso nós precisamos da proteção de Deus para que Ele não nos toque. Para que o maligno olhe para mim e para você e veja a marca, o selo. Opa, aquele ali é nascido de novo. Aquele ali é filho de Deus. Aquele eu não posso tocar. Aquele eu preciso pedir permissão, como o diabo teve que pedir permissão para tocar em Jó. Já leu a história de Jó? Leia o livro de Jó no Antigo Testamento. Quando o diabo quis tocar, ele teve que pedir permissão para Deus. Ah, também, né, Senhor? É claro que Ele te ama. Tem uma família abençoada, uma esposa, muitos filhos, próspero, muitas terras, muitos servos. Ah, é lógico que esse homem vai te adorar, nunca vai falar nada contra o Senhor, o diabo conversando com Deus. Deixa eu tirar tudo dele para ver se ele ainda fica te honrando. Deus permite. Tudo é tirado de Jó. Seus filhos são mortos, ele perde tudo que tem. Seus servos, ele é acometido por doença, chega a ter que ficar no meio do entulho, porque as suas feridas fediam, ninguém queria ficar perto dele. E a esposa dele ainda diz: e aí, o teu Deus que você tanto glorifica, amaldiçoa ele agora. Olha o que ele fez conosco. E ele, né, Jó a chama de tola, que ela não sabia o que ela estava dizendo. E ele continua ali firme. E ainda ora por seus amigos. E naquele momento ele é curado. E Deus restituiu muitas vezes mais tudo que ele pediu. Então, o diabo não tem permissão para tocar na vida daqueles que são de Deus. A menos que Deus dê permissão.
a menos que nós também abramos brechas. O que é abrir uma brecha? É deixar de obedecer os mandamentos, é deixar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, é deixar de fazer a obra que às vezes Ele te chamou para fazer e você não faz mais. Você começa a abrir brechas, fendas ali naquele muro de proteção que havia, e agora o inimigo encontra legalidade, encontra como entrar na sua vida, na minha vida. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Então o Filho de Deus já nos deu entendimento. Agora nós não podemos mais usar da ignorância como nossa arma de defesa. Mas eu não sabia. Jesus já nos deu o entendimento. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é a vida eterna? Mais uma vez, como que eu vou consegui-la? Jesus Cristo. E ele encerra no versículo 21. Filhinhos, com muito amor, né, o apóstolo fala conosco. Guardai-vos dos ídolos. Porque o apóstolo João sabe que quando nós colocamos outra pessoa no lugar de Jesus, daquele que verdadeiramente pagou um preço alto com a sua vida, de dor, de sofrimento, nós estamos fazendo inútil todo esse sacrifício de Jesus, quando nós dividimos a sua glória com o outro. Guardai-vos dos ídolos. Amém. Assim encerra o apóstolo João. Eu espero que essa palavra tenha entrado ao seu coração. Espero que você tenha entendido que, apesar de às vezes, para alguns aqui, ela ir de encontro, ir contra tudo aquilo que muitas vezes nos foi ensinado e muitos ainda creem, ela é para o nosso bem. Ela é porque Deus nos ama, que Ele deixa essa palavra para que nós nos refaçamos daquilo que não agrada a Deus, a gente refaça os nossos caminhos, a gente reveja aquilo que a gente tem acreditado e busquemos seguir os mandamentos de Deus, desejemos o batismo nas águas, desejemos o batismo do Espírito Santo. Tomamos posse do sacrifício de Jesus, do seu sangue ali na cruz. Foi doloroso o que Ele passou por mim e por você, para que nós possamos simplesmente não desejar, não vê-lo verdadeiramente como um Filho de Deus, como o único caminho a Deus. Eu espero verdadeiramente que essa palavra possa tocar a vida de muitos, para que muitos possam receber aquilo que Deus tem. Porque é muito bom quando a gente começa a desfrutar das coisas de Deus para as nossas vidas. Não é pesado. Pesado é ser escravo da sociedade, escravo do inimigo. O fardo de Deus é leve. Troque o seu fardo com o dele. Tome posse do sacrifício do Filho dele. Reconheça Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E siga seus mandamentos e tenha intimidade com Ele diariamente. É o que eu desejo. Porque aquilo que é bom pra gente,
A gente não pode ser egoísta, né? De não querer. Tem gente que é egoísta. Nossa, não vou falar com ninguém disso aqui não, que isso aqui é muito bom. É só pra mim. Eu estou falando de algo que tem sido muito bom pra mim. E pode ser que essa palavra esteja chegando a muitas pessoas que talvez eu nem conheça. Mas você pode ter certeza que é por amor à sua vida que eu quero compartilhar com você aquilo que tem feito sentido para mim. Amém? Que a gloriosa bênção de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com você, sua casa, toda a sua família, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.